Abra sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 2, versículo 3 em diante. Primeira Epístola de João, capítulo 2 e versículo 3 em diante. Amém? E a palavra do Senhor vai nos dizer assim nessa noite: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos o seu mandamento. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus? Irmãos, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração e alguns dias já eu estou meditando nela. E eu peço a atenção dos irmãos para o que Deus vai falar com nós nessa noite. Porque no título da minha Bíblia, essa palavra está assim: quem ama, obedece. Amém? Então a palavra do Senhor, desde o título, ela já vem falar comigo e com você nessa noite. Quem ama, obedece. E o versículo 3 vai nos dizer assim, a qual nós acabamos de ler: E nisto sabemos que conhecemos. Irmãos, e aqui, João ele já faz com que eu e você possamos ter uma reflexão interior. E qual é essa reflexão que ele nos traz nessa noite? Será que eu verdadeiramente o conheço? Porque o primeiro passo do versículo vem nos dizendo que, e nisto sabemos se conhecemos. Irmãos, e para a gente entender um pouquinho, João, ele fala isso para um povo naquela época que não é diferente de hoje. E sabe que por qual circunstância ele fala naquela época essa mensagem e ela está escrita para nós nos dias de hoje? Olha para a gente entender. João fala que naquele tempo muitos não viam, isso daqui é um resumo da Bíblia que tem, olha para a gente entender, não viam problema algum em dizer que era cristão, certo? Que era conhecedor, que servia a Cristo e não, e tanto, continuar na prática do pecado. Olha o contexto a qual João leva esse versículo para aquela igreja nessa circunstância, nesse momento. Ele faz uma autorreflexão tanto com aquele povo e hoje, nessa noite, é para nossos corações, para nossas vidas. E nisto sabemos se o conhecemos. Ou seja, será que eu e você conhecemos o Senhor de verdade? Será que eu e você temos noção do que é verdadeiramente conhecer o Senhor? Será que eu e você não estamos como aquela igreja a qual João escreve, que mesmo achando que era cristão, só pelo fato de vir na igreja e fazendo tudo contrário à palavra do Senhor, e dizia que conhecia a Deus? E olha a resposta a qual ele dá para nós mesmos sabermos se conhecemos ou não ao Senhor. E ele continua o primeiro versículo que lemos assim: se guardamos os seus mandamentos. Irmãos, isso é uma resposta para a nossa reflexão. Será que eu verdadeiramente conheço o Senhor nosso Deus? Espera aí, será que eu estou guardando os mandamentos do Senhor na minha vida? Irmãos, é muito simples a gente entender quais são os mandamentos do Senhor para mim e para a sua vida. Irmãos, certa situação, Jesus teve um encontro com os fariseus, a qual ele foi questionado acerca da lei. E isso está lá em Mateus, no seu capítulo 22, e no seu versículo 36 em diante. E olha o que ele vai falar para a gente. Ele vai resumir ali em duas leis, as 10, a qual o Senhor nos deixou. Perguntaram para o Senhor Jesus assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Versículo 36.
E no versículo 37, o Senhor Jesus responde. Isso daqui é o Senhor Jesus respondendo para aquele povo. E obviamente para mim e para você nessa noite. E olha o que ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Ou seja, será que eu e você estamos guardando os mandamentos do Senhor? Será que eu e você estamos cumprindo essa primeira fração do mandamento a qual o Senhor Jesus deixou para nós nessa noite? Irmãos, a primeira coisa que nós devemos fazer em nossas vidas como cristão, guardarmos os mandamentos do Senhor. E o primeiro mandamento e o maior de todos é amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos buscar a Deus antes de tudo. Eu e você, antes de qualquer coisa nas nossas vidas, precisamos buscar a Deus. Precisamos amar a Deus. Nós precisamos e temos que adorar a Deus de todo o nosso coração. E isso foi o primeiro mandamento ao qual o Senhor Jesus nos deixou. Ele resumiu a lei dos 10 mandamentos em 2, e esse é o primeiro. Irmãos, e nós vamos entender mais um pouco. Quando a Bíblia pergunta se nisso nós sabemos se conhecemos a Deus ou não, se nós estamos guardando os mandamentos do Senhor ou não, porque muitas das vezes essa parte, por mais difícil que seja nos dias de hoje, nós conseguimos tirar de letra, que amar a Deus é fazer as coisas de Deus, é estar na obra de Deus, é na presença do Senhor, mas só que o mandamento foi resumido em 2, e o segundo mandamento ainda lá em Mateus 22, só que agora no versículo 38, ele vai falar que este é o primeiro e o grande mandamento, amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o versículo 39 fala assim, e o segundo, semelhante ao primeiro é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, amar a Deus muitas das vezes é mais fácil do que amar o meu próximo, mas a Bíblia fala, se eu e você conhecemos ao Senhor, nós temos que praticar os seus mandamentos, nós temos que guardar, nós temos que fazer acontecer os mandamentos do Senhor em nossas vidas. Não é somente falar que ama a Deus, mas não amar o nosso próximo. E o que é amar o teu próximo, irmãos? É você fazer para o teu próximo tudo aquilo que você gostaria de receber para você. É você não fazer para o teu próximo tudo aquilo que você não queira que te faça. E isso, irmãos, é o primeiro versículo da mensagem a qual o Senhor nos traz nessa noite. Ele faz uma autorreflexão no nosso coração. Será que eu amo ou não amo o Senhor? Será que eu conheço ou não conheço o Senhor? E ele fala, se você guarda os mandamentos do Senhor, você conhece o Senhor. E os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Esse é o começo da mensagem para nós nessa noite. E o versículo 4 ele continua dizendo, lá em João 2 mesmo, a qual a gente leu, ele continua nos dizendo, aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não há verdade. Irmãos, eu ia ali nesse versículo pensando, Senhor, por que tem um versículo desse na Bíblia? E o Senhor falava no meu coração, se tem, infelizmente, é porque no meio cristão ainda existe pessoas assim. Ainda existe, irmãos, no meio da igreja, pessoas que falam que conhecem a Deus, mas não pratica a palavra do Senhor. Não guarda os mandamentos a qual o Senhor, para nos ajudar, resumiu em 2. Se tem um versículo desse da Bíblia para chamar a atenção minha e sua, significa que tem pessoas que ainda não praticam isso, infelizmente, porque a palavra do Senhor ela é clara, ela nos ensina. E olha que o versículo fala, se tem pessoa que faz isso, que fala que ama, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso. Ah, irmão, mas tem certeza que isso acontece? Irmãos, a palavra do Senhor não erra. Isso é a palavra do Senhor, não é eu que estou falando. É o que está escrito. Foi o que a pessoa a qual
Deus conduziu para deixar esse versículo escrito para nós, escreveu, não foi eu que escrevi. Irmãos, interessante é que muitas das vezes nós achamos que não, mas como nós descobrimos essas coisas no meio da igreja e muitas vezes nas nossas vidas? Como que eu faço para descobrir se eu não estou enquadrado nesse versículo, se eu estou enquadrando e preciso ter mudança na minha vida? É simples. Muitas pessoas, irmãos, muitas situações acontecem nesse ponto. Pessoas falam, eu conheço a Deus, como diz o versículo, mas prefere fazer qualquer coisa, menos estar na casa do Senhor. Irmãos, é de suma importância eu e você estarmos na casa do Senhor, porque olha o que a Bíblia vem nos dizer para nós nessa noite. Lá no livro de Salmos, no livro de Salmos, número 27, no seu versículo 4, olha o que Davi vai pedir ao Senhor. E isso é um exemplo para cada um de nós. Porque, irmãos, se nós falamos que guardamos os mandamentos, mas preferimos estar em qualquer lugar, menos na casa do Senhor, olha o que a Bíblia fala para mim e para você. Uma coisa eu pedi ao Senhor. Davi, ele fala, uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei. Irmão, muitas das vezes eu e você pedimos ao Senhor para estar na casa dele, mas o fato só de pedir não se concretiza em nossas vidas, porque ele fala que ele pediu, mas ele também buscou. Ou seja, o Senhor Jesus fala para a gente, esforça-te que eu te ajudo. E a gente sabe, irmãos, eu e você que estamos aqui, nós sabemos mais do que qualquer pessoa, o quão é difícil chegarmos aqui. O quanto o inimigo se levanta nesse meio termo, a qual a gente coloca na cabeça que a gente vai vir buscar o Senhor, e o momento exato a qual nós chegamos aqui. Quantas coisas não acontecem em nossas vidas? Quantas coisas nós não passamos muitas das vezes para estarmos aqui na casa do Senhor? Mas a palavra do Senhor, ela já nos ensina isso. Olha o que Davi fala, uma coisa eu pedi ao Senhor, mas eu vou buscar também. Que é o quê? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ou seja, olha o que ele fala, para contemplar a sua formosura. Ou seja, como nós contemplamos a formosura de Deus em nossas vidas? É ouvindo a palavra, é ouvindo o maná do céu a qual o Senhor traz, é sentindo a presença dEle, a qual muitas das vezes no nosso lar nós não sentimos, mas dentro da igreja reunido, nós sentimos a presença do Senhor. Isso é nós contemplarmos a formosura do Senhor em nossas vidas. E olha o que ele termina o versículo falando, e aprendendo no seu tempo. Irmãos, o fato de nós virmos aqui não é somente de contemplarmos, que já é grandiosamente uma coisa em nossas vidas, a presença do Senhor, mas é o fato também de aprendermos mais e mais sobre o Senhor. Porque, irmãos, quantas das vezes nós não viemos na igreja, nós não chegamos aqui e nós lemos a palavra do Senhor em casa, muitas das vezes nós não fazemos isso. Mas aqui automaticamente é uma palavra pregada todos os dias. O Senhor fala todos os dias a qual tem culto aqui em nosso meio. Então, irmãos, isso é um fato importante para mim e para você. Além de contemplarmos a formosura do Senhor nosso Deus, nós aprendemos do Senhor. Irmãos, e a palavra ainda vai falando mais. Davi ainda continua falando em outro salmo, 122, eu me alegro quando dizem a mim, vamos à casa do Senhor. Isso tem que ser um motivo de alegria no meu e no seu coração. Irmãos, e como a Bíblia não mente, quantas pessoas que infelizmente não se esforçam em estar na casa do Senhor. Porque uma coisa é você pedir para Deus, outra coisa é você se esforçar. E o salmista Davi falou, eu pedirei ao Senhor, mas eu também vou me esforçar para estar na casa dele. Irmãos, isso fica de exemplo para nossas vidas hoje, porque é a palavra do Senhor a qual fala em nossos corações. Olha outro exemplo a qual Deus colocou no meu coração. Eu conheço a Deus, eu falo que eu conheço a Deus, mas eu busco tudo primeiro, tudo primeiro.
E se der tempo, eu busco a Deus. Irmãos, e isso é algo muito divergente da palavra que o Senhor deixou para nós nessa noite. O Senhor Jesus não ensinou a gente a fazer isso. O Senhor Jesus nos ensinou a ser totalmente diferente disso. E a gente vai ver isso na palavra do Senhor, que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante. A Ana Júlia já pôs ali, e a gente vai acompanhar junto essa pequena leitura. Olha o que o Senhor Jesus fala para nós nessa noite, através da palavra dele. O tema aqui na minha Bíblia, sobre os cuidados da vida. E olha que interessante. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao seu corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olha o que o Senhor Jesus continua falando. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem se ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. E olha só o final do versículo. Tende vós muito mais valor do que elas? Olha a reflexão a qual o Senhor Jesus faz eu e você termos nessa noite. Ele continua falando. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado na sua estatura? E quanto ao vestiário, por que vós andais solícitos? Olhem para os lírios do campo, como eles crescem e não trabalham, e nem, aqui na minha tradução está, fiam, ou seja, eles não fazem roupas. E se a gente for olhar uma foto desses lírios são maravilhosos, são lindos, mas eles não fazem a sua própria roupa, eles não fazem a sua própria roupagem, eles não costuram. E olha só o que o Senhor vai falar. Eu vos digo, no versículo 29, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Irmãos, isso fica bem claro para mim e para você, os cuidados ao qual o Senhor Deus tem em nossas vidas. E muitas das vezes eu e você estamos procurando tudo isso quanto o Senhor Jesus está descrevendo para nós essa leitura. E vamos lá em frente, versículo 30. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Irmãos, esses lírios hoje são lindos, amanhã pode murchar e vir a secar, a qual alguém de nós vai lá, arranca ele da terra, espera ele terminar de secar e queima. E quanto mais valor eu e você temos para o Senhor Jesus. E olha o que ele continua falando. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou beberemos, ou o que vestiremos. Irmãos, muitas das vezes, eu e você estamos preocupados com tudo que está ao nosso redor. Tudo quanto nós estamos envolvidos na sociedade, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, em todos os lugares. Mas, irmãos, o Senhor Jesus manda nós guardarmos os nossos mandamentos, os mandamentos dele em nossas vidas. Irmão, mas aqui eu falei assim, mas eu procuro fazer todas as coisas e se sobrar tempo, eu busco a Deus. E olha o que ele vem dizer para mim e para você no versículo 33 dessa passagem a qual a gente estava lendo. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentado. E por que, irmãos, eu e você muitas das vezes buscamos todas as coisas ao nosso redor primeiro, e depois buscamos a Deus? O Senhor Jesus está nos chamando a atenção nessa noite quanto a isso. E o que ele fala? Eu digo que eu conheço a Deus, mas eu estou fazendo isso. O Senhor Jesus chama a nós para uma reflexão nessa noite. Ele quer que nós buscamos primeiramente Ele, a justiça dEle, a casa dEle, a obra dEle, a palavra dEle, e o demais Ele
vai acrescentar. Assim como nós lemos junto aqui, ele acrescentou para o lírio do campo a veste, a qual um rei não conseguia nem perto se vestir igual. O que ele não pôde fazer por mim e por você nessa noite. Irmãos, e ainda nesse versículo 5, no versículo 4, perdão, a qual a gente está lendo, em 1 João capítulo 2, ainda Deus colocou algo no meu coração. Senhor, eu conheço a Deus, eu conheço você, eu conheço conforme qualquer pessoa pode pensar, eu conheço a Deus, mas eu não estou nem aí para o meu próximo. E quantas pessoas se encontram nessa situação, que fala que conhece a Deus, mas não está nem aí para o seu próximo. E o Senhor Jesus já falou para a gente aqui, no primeiro versículo que a gente leu, primeiramente, o mandamento, buscar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante ao primeiro, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então a gente tem que entender, irmãos, que a palavra do Senhor, ela nos trilha para um caminho, para o caminho qual o Senhor quer que eu e você andemos. Só que, irmãos, se nós não fizermos essas coisas a qual a gente acabou de ler, o Senhor Jesus fala, não adianta você conhecer, falar que conhece a Deus, mas você não está seguindo os mandamentos, e a palavra do Senhor vai falar que somos mentirosos, e a verdade não habita em nós. E quem é o pai da mentira? O diabo. Então, irmãos, isso serve de reflexão para a minha e para a sua vida. A palavra do Senhor hoje, ela veio para falar em nossos corações aquilo quanto Deus quer que nós seguimos em nome de Jesus. Amém? E o versículo 5 vai continuar dizendo assim: mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Irmãos, a palavra do Senhor é simples. Da mesma forma que ela nos adverte, ela nos dá a direção. João escreve aqui para mim e para você dizendo que qualquer de nós, ele não falou aqui se o pastor guardar, se o presbítero guardar, se o evangelista guardar, se a moça do louvor guardar, se a baterista guardar. Não, é qualquer de nós. Se qualquer de nós guardarmos a sua palavra. Irmãos, isso não é só para nós, é para todos que conhecem a Deus. Nós temos que guardar a palavra do Senhor em nossas vidas. Irmãos, quando nós guardamos a palavra de Deus, o amor de Deus, ele vai estar verdadeiramente em mim e em você. Ele vai estar em mim e você. Você querendo ou não, se você guardar a palavra do Senhor, automaticamente o amor de Deus estará em você, verdadeiramente. E olha o que o versículo ainda fala. E ele vai aperfeiçoando. Ele vai aperfeiçoando tudo em nossas vidas. Tudo, todas as coisas em nossas vidas vão sendo aperfeiçoadas. Irmãos, e de acordo com que nós vamos ouvindo as palavras do Senhor, daí a gente vê que a palavra do Senhor, ela se encaixa. O que a gente leu aqui sobre Davi, que ele queria estar na casa do Senhor para estar ali vendo a presença do Senhor na sua formosura e aprendendo. E automaticamente essa palavra sendo aperfeiçoada verdadeiramente na minha e na sua vida, as palavras a qual nós vamos ouvindo, ela vai nos transformando todos os dias. Irmãos, e a transformação do ser humano não é só hoje, não é só ontem, não é só amanhã, ela é todos os dias em nossa vida. Por isso que temos que estar ouvindo sempre as palavras do Senhor. Ela serve de manutenção para os nossos espíritos, ela serve para fazer a manutenção em mim e em você. E todas as vezes que vamos ouvindo, ela vai aperfeiçoando em nossas vidas, e nós vamos sendo transformados todos os dias. E nisso, sabemos que conhecemos o Senhor. Porque a palavra dele fala
que se nós guardarmos a palavra, nós sabemos que estamos nele. Irmãos, e o versículo 6, para a gente encerrar essa mensagem dessa noite, ele vai nos dizer assim: e aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E isso, irmãos, é algo de muito importante também nas nossas vidas. Irmãos, nós precisamos saber que o Senhor Jesus, Ele espera de mim e de você fazer a obra, ou seja, dar sequência na obra a qual Ele começou há mais de 2000 anos atrás. Nós não estamos aqui à toa. Ele precisa que nós demos sequência na obra dele. Ele nos capacita para isso todos os dias. Ele precisa que nós façamos como ele fez, porque é isso que a palavra do Senhor nos diz. O Senhor Jesus espera que eu e você andemos aqui nessa terra, como ele um dia andou aqui nessa terra. Ou seja, nós temos que dar sequência à obra do Senhor Jesus. Irmãos, e nós que estamos nele, devemos andar de que forma aqui nessa terra? Fazendo a vontade do Senhor em nossas vidas. Porque quando eu e você fazemos a vontade do Senhor em nossas vidas, outra pessoa vai enxergar a diferença que existe em nós, que é o Senhor Deus e o Espírito Santo. Então é de muita importância que nós cumprimos em nossa vida a vontade de Deus. Irmãos, e o que mais que o Senhor espera de mim e de você nessa terra? Que nós possamos levar a palavra dele e também o amor dele para outras pessoas. Irmãos, o que mais que o Senhor espera de mim e de você nessa terra? Que nós possamos cumprir em nossas vidas todas as vontades do Senhor, sem exceção. Porque, irmãos, muitas das vezes o Senhor tem uma vontade, Ele coloca uma vontade no nosso coração que é irresistível, mas eu e você apagamos ela. E o Senhor quer que eu e você cumpramos todas as vontades de Deus nas nossas vidas. E o que mais que o Senhor espera de mim e de você nessa terra? Que nós vivendo nessa terra, assim como Ele espera que nós façamos todas as coisas a qual Ele pede para eu e você fazer. Nós precisamos fazer a obra do Senhor da melhor forma possível, da forma qual o Senhor Jesus fez um dia. Mas muitos de nós podemos até nos perguntar: mas quem sou eu? Quem sou eu para dar continuidade na obra do Senhor? Irmãos, e a palavra do Senhor deixa algo para nos encorajar nessa noite. Está lá em João 14, versículo 12. E olha o que a palavra do Senhor, o que o próprio Senhor Jesus fala para mim e para você em questão disso. Se você acha, irmãos, que você não é capaz, se você acha que você não consegue, se você acha que falta alguma coisa na sua vida, a palavra do Senhor vai falar com você nessa noite. E olha o que ele fala: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, isso daqui são as palavras do Senhor, o Senhor Jesus falando para aquele povo, para aquela multidão naquela situação: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Irmão, se não fosse muito impressionante para mim e para você ouvir isso da boca de Jesus, que eu e você, quando cremos no Senhor Jesus, nós podemos sim, porque a palavra nos dá autonomia para isso, fazer as obras a qual o Senhor Jesus fez naquela época, a qual a gente lê hoje, quando pegamos a palavra, principalmente os 3 evangelhos, nós lemos e ficamos maravilhados com tudo que nós lemos. Se não fosse muito impressionante da minha parte ler e ver o tamanho do ministério de Jesus, ele fala que eu e você podemos fazer a mesma coisa. Eu e você podemos fazer igual o que ele fez. Isso é a palavra do Senhor que fala conosco. Se você tiver fé, fará as mesmas obras do que eu fiz.
E o Senhor Jesus precisa que eu e você despertamos essa fé interior, a qual o Senhor colocou dentro dos nossos corações, para fazer igual o que o Senhor Jesus fez. Mas não sendo muito, irmãos, ele ainda fala algo mais interessante. E também as fará maiores do que essas. Ou seja, o nosso Deus do impossível, o Deus das causas impossíveis, ele nos capacita para fazer as mesmas obras a qual ele fez, e maiores do que as que ele fez. Mas para isso, irmãos, eu e você temos que estar na posição a qual o Senhor quer, cumprindo os mandamentos dele em nossas vidas. Para que aconteça a palavra do Senhor na minha e na sua vida, precisamos cumprir os mandamentos dele em nossa vida. Nós precisamos dar continuidade na obra do Senhor nessa terra. É isso que o Senhor Jesus espera de mim e de você. Ele não nos resgatou pelas nossas obras. Ele não nos salvou pelas nossas obras. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nós somos salvos para fazer a boa e perfeita obra do Senhor nessa terra. E Ele espera isso de mim e de você, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, e uma mensagem final a qual eu quero deixar para os irmãos: ame a Deus, mas ame a Deus, mas ame a Deus de tal ponto, de tal forma, a qual fazemos conforme o que a qual nós conseguimos cumprir, conforme se pede na palavra do Senhor, guardando o mandamento, fazendo conforme a nossa fé cresça todos os dias, para que nós façamos as obras do Senhor, ao ponto que assim nós chegarmos a conhecer verdadeiramente a vontade do Senhor em nossas vidas. Amém? E que essa palavra possa ficar no coração dos irmãos, que foi a mensagem a qual Deus colocou no meu coração, e é para nós nessa noite, não é só para os irmãos, é para nós, e eu me incluo no meio dessa. É isso que o Senhor Jesus espera de mim e de você, que nós possamos dar continuidade na obra dele aqui nessa terra, e ele nos capacita para isso. Só basta eu e você termos fé no Senhor Jesus. Amém? Gostaria que a igreja se colocasse de pé.